Olá, eu sou a Renata Gava, historiadora, gestora cultural, especialista em patrimônio arquitetônico e em gestão de museus e inovação em andamento. Fui selecionada no edital 39/2021 com o projeto, a proposta de videoaula, pesquisa e produção de conteúdo na área de exposição museológica. É uma área que eu atuo há muitos anos, com alguns trabalhos já realizados na linha de curadoria, produção, pesquisa. E então eu trago nessa videoaula duas experiências bacanas para estar compartilhando com vocês. Eu vou tentar trazer um pouquinho uma perspectiva histórica referente à montagem da exposição Porta, Porteira, Portão, e a outra é Histórias Cruzadas, Caladas, que também é uma experiência bem interessante. A exposição Porta, Porteira, Portão, Modos de Falar e Costumes do Interior, ela foi viabilizada inicialmente pela Campo Ortinari, em parceria com o Sistema Estadual de Museus, em 2015. Ela circulou 3 cidades da região administrativa de Campinas. Ela começou em Piracicaba, Indaiatuba e São Pedro. Depois nós reformulamos com algumas propostas, advindas até mesmo da experiência dessa itinerância, propusemos para o PROAC e fomos contemplados também no edital 18 de 2016, circulando em mais 6 cidades. Então, ao todo, essa exposição ela circulou 9 cidades. Eu trabalhei especificamente, além da gestão do projeto, da proponência, fiquei com a parte da pesquisa e curadoria. Ela foi projetada em painéis e nichos autoportantes, ela tinha como diferencial as placas interativas, ela trazia muito do universo como eixo principal, o caipira, a identidade, o modo de viver do caipira, principalmente da região de Piracicaba. Foi trabalhado música, literatura, religião, as festas, culinária, o folclore e principalmente o modo de falar. Isso porta, porteira e portão, né? Como grande diferencial e importante função dessa proposta, dessa exposição, na linha curatorial, foi trabalhar o espaço museal, a instituição que recebia, porque a diferencial dessa exposição foi a instituição que recebia ela poder compor com o seu acervo. Então é uma exposição bem flexível nessa proposta, né? A expografia ela contemplou bem essa questão. E o que deu muito certo. Então teve um engajamento e um envolvimento local das cidades envolvidas e das pessoas, né, da comunidade em torno dos museus, dos parceiros, das instituições, muito relevante. Ao todo, ela teve um público direto, né, de 21 mil pessoas, um pouco mais de 21 mil pessoas visitando a exposição nessas 9 cidades. Um público indireto com 14.500 através de divulgações, inserções em mídias, curtidas na rede social, que até hoje ela é muito ativa, tem bastante gente que ainda curte. A exposição, na proposta inicial, ela tinha, além desse diferencial, né, de compor a exposição em relação ao conteúdo, também trabalhou com o educativo. Então agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês a proposta, né, dos elementos do caipira. A foto à esquerda é o painel inicial da exposição, com alguns elementos, né, por exemplo, a roda. Isso tudo foi feito uma grande pesquisa e trazendo esses elementos para compor a exposição. Como mencionado, né, a pesquisa ela fundamentou muito a montagem da exposição, porque fazendo uma abordagem e estudando bem essa questão do universo, então tinha na exposição um nicho com balas e doces antigos, que remetia à memória, à infância das pessoas ali que visitavam. Além disso,
tem os elementos à direita que tinham as placas, os nichos interativos, com fitas, placas, com dialeto. Então, trazer muito do universo do modo de falar. A gaiola muito presente na memória das antigas casas, né, dos avós, dos pais, em relação ao cuidado, né, você ter o passarinho solto e na gaiola, tanto é que a gente não colocou os passarinhos presos. A exposição Porta, Porteiro, Portão, ela traz o universo caipira e muito específico, no sentido da identidade local e regional. Mas principalmente, cada cidade que recebeu, ela pôde compor com a exposição, trazendo de seus elementos e a sua realidade muito próxima para compor a exposição. Aqui são alguns elementos que eu vou começar a mostrar para vocês, bem ponto-chave nessa exposição de pesquisa e produção de conteúdo. Na primeira foto à esquerda, nós podemos ver as crianças vendo os monóculos. É muito interessante, primeiro, porque são elementos do caipira que para eles eram muito novos no sentido de se identificar e se ver. Mas, ao mesmo tempo, eram elementos novos, trazidos de uma realidade tão próxima das pessoas ali, local, porque cada cidade que participou, nós fazemos a pesquisa, o levantamento, trazíamos fotos das localidades e de pessoas e eventos, manifestações tradicionais daquela cidade, daquela região. Né? Então é muito interessante. Um elemento também muito bacana são o envolvimento das pessoas que foi trabalhado e sensibilizado de uma maneira muito forte nessa exposição. Como nós saímos a campo fazendo a pesquisa, muitos dos elementos do cururu, da dança, da tradição, nós conseguimos fazer o levantamento e trazer não só as manifestações, mas as pessoas envolvidas nessas manifestações. Em Joaquim Egídio, em Campinas, por exemplo, nós tivemos a participação na abertura, na inauguração da exposição, mas também no educativo, como voluntário. Uma das pessoas ali, ela se identificou tanto que ela quis e se propôs a colaborar de uma forma de engajamento local. Aqui também a gente traz uma representação bem significativa, né? Como a linguagem, o dialeto, a simpatia mesclada, né, com conhecimento popular, tinha um nicho especificamente que trocava em todas as exposições. Né? Era um painel simples com a frase: quais expressões, simpatias e ditos populares você conhece? E ali todas as pessoas, desde crianças, idosos, jovens, eles queriam e deixavam a sua contribuição, deixavam as contribuições ali de uma forma bem perene, bem gostosa, bem divertida e interativa. Então esse foi um dos motes mais, uma sacada bem bacana nesse sentido. Outro diferencial também dessa exposição em relação à produção e conhecimento, né, de produção de conteúdo, pesquisa e levantamento, é que antes da exposição ser montada, um mês que antecedeu a inauguração, nós fazíamos um trabalho bem bacana com a comunidade, principalmente com os envolvidos diretos, que eram os funcionários da própria instituição, do museu que recebeu a exposição. E além dos elementos, pesquisa histórica, também se trabalhava o próprio acervo, né? O que você conseguia, o que aquela instituição trazia de elemento como acervo, como patrimônio material, como patrimônio imaterial para compor a exposição.
Então, isso também teve um movimento muito interessante nessa exposição, que trouxe uma dinâmica. Ela mudava de cidade por cidade. Então, a estrutura era única, mas a forma da montagem e a sua estruturação, ela diversificava. Por quê? Porque além dos elementos em relação à produção de conhecimento, também se compunha com material e imaterial, elementos do cultura caipira dentro da exposição. Então, esses nichos aqui, se vocês perceberem, são em cidades diferentes. É a mesma estrutura, o mesmo nicho, mas são elementos trazidos da sua realidade local para compor a exposição. Aqui em Olambra, aconteceu uma situação também bem interessante. Um senhor, ele quando começou a trabalhar com a comunidade local, ele produziu uma porteira para compor a exposição. Então, teve um movimento dentro ali, com uma reunião da comunidade local e uma seleção feita pela comissão montada entre eles para se trazer alguns elementos para a exposição. E foi tamanha a aceitação e o envolvimento que, além dessa porteira que era grande, que a gente acabou utilizando como objeto principal, devido ao próprio nome e à composição, tinha charrete, tinha elementos de arado, tudo que eles achavam interessante trazer como elementos próprios. Agora, uma outra experiência que eu trago para compartilhar com vocês é um projeto realizado em 2020, com edital também para o AC viabilizado com o edital 13 de 2019, o projeto Acesso ao Patrimônio Cultural em Saúde Pública no interior paulista. É um trabalho completamente diferente da Porta Porteira Portão. Ela teve uma pesquisa muito aprofundada no sentido de conteúdo, especificamente, mas com outro olhar, um outro cuidado no sentido de linhas de atuação dentro da curadoria, dentro da expografia e dentro do objetivo principal, né? Esse projeto, ele teve como produto final uma exposição física e virtual, histórias cruzadas, caladas e curadas, e a reformulação expográfica do Museu do Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru. Ela também, foi projetada com painéis e nichos autoportantes. Ela teve um outro trabalho de acessibilidade comunicacional, com audiodescrição, legenda por meio de recursos digitais, produção de legendas bilíngue, material educativo também compôs, e é uma exposição virtual alocada em uma plataforma específica que ficou sob o nosso domínio por um ano e hoje ela foi transferida agora para o Instituto Lauro de Souza Lima. O eixo temático trabalhado na pesquisa e na produção de conteúdo, ela trouxe singularidades não apenas da doença da hanseníase, mas um aspecto socioeconômico e cultural da sociedade. Então, teve um estudo e um aprofundamento muito delicado em relação à doença hanseníase, por estar dentro de um instituto de referência de tratamento dessa doença. A exposição, ela retrata o contexto histórico e social da doença, o modo de tratamento, como foi um regime compulsório, a história do asilo, colônia, a Aimorés, e a vivência e o lazer como uma mini-cidade. Nós trouxemos muito desses elementos, além do enfoque sobre o Instituto do Lauro Souza Lima, como referência na área de políticas públicas sobre a hanseníase. Como fonte de produção de conteúdo, nós fizemos uso de pesquisas médicas, acadêmicas, literaturas e publicações, além de dados documentais, textos
iconografias do próprio acervo do museu. O diferencial dessa exposição era o tema muito pesado, né? Nós estávamos bem na época da Covid, passando por um processo de recolha, um processo também do temor à transmissão de uma doença, que deixou muito sensível esse lado. Então, você também trabalhar uma doença secular, uma doença que era mal vista, mal aceita, tinha estigmas em relação a essa doença, como torná-la um pouco mais leve. Então, a produção de conteúdo e a pesquisa, ela se embasou em cima desses elementos e as fontes primárias e secundárias, por estar dentro de uma instituição acadêmica, uma instituição de referência na doença. Mas o mote principal foi trabalhar com as pessoas e trabalhar depoimentos dos próprios ex-internos. Então, foi trabalhado de uma forma um pouco mais leve nesse sentido. Você trazer esses elementos de uma forma um pouco mais suave. Aqui eu trago os eixos que nós trabalhamos: a doença de Lázaro, a lepra, o histórico da lepra ao longo da história, a morte que precede a morte, então o histórico da lepra dentro do Brasil, o mal de Hansen, doença incurável que segrega, isola e envergonha. Isso também, gente, o que está em destaque são os eixos curatoriais, mas as frases são elementos ditos e como eram tratados em relação aos ex-pacientes, né? Ex-moradores do antigo asilo Aimorés. A vida é sem choro, descobrir, aprender e viver. Da prisão, um lar. Lembra-te que o leproso é um exilado por sua causa. Esse era o lema da Liga de São Lázaro, para arrecadar fundos e ajudar no tratamento. Lugar onde não apenas tratava-se, morava-se. Então, aqui nós trabalhamos ao antigo asilo Aimorés como uma cidade, com os elementos, né? Os órfãos de pais vivos, da medicina tradicional, medicina convencional. E aqui eu trago também alguns dos elementos trabalhados. Então, o cuidado com a expografia, né, na montagem da exposição. Aqui eu trago alguns elementos trabalhados na exposição também, né? Então, cuidado com os componentes, né, com utilizar fontes primárias em relação a fotos, até mesmo os elementos trazidos do próprio hospital, né, como os biombos para compor uma exposição itinerante, como mote principal, que é o que dividia a cidade dos doentes e a cidade dos não doentes, era esse muro, né, esse pórtico. Então, trazer algum desses elementos. E o diferencial também é sair do espaço em relação fechado do museu, mas ir para o território. Por isso que o mapa foi um dos elementos no material educativo a ser trabalhado, por ser um órgão bem tombado a nível estadual pelo CONDEFAT. Foi-se trabalhado o mapa e para se entender todo o complexo e a originalidade da cidade em si. É isso, eu queria agradecer, aqui está meu contato, enfatizar, né, que esse é um projeto de vídeo-aula, foi na verdade só mais uma apresentação do trabalho já realizado, do PROAC Editais, viabilizado através de recurso estadual, do governo do estado de São Paulo.